nome é Ana Caroline Correia e eu vou estar falando hoje sobre uma das principais pragas da videira. Mas antes de começar a falar de uma dessas pragas, eu vou falar um pouco sobre as características da videira. A videira, também chamada de vinha ou parreira, é uma trepadeira lenhosa, pertencente à família Vitaceae. Compreende um grande grupo de castas, dos gêneros Vitis, sendo a mais conhecida e cultivada a Vitis vinifera. Mas vem cá, o que é casta? Na viticultura, casta é uma variedade que produz uvas com características específicas ou semelhantes. A vinha tem várias espécies, e uma das suas principais espécies são a Vitis viníferas, que sendo suas uvas utilizadas principalmente para a produção de vinho. Temos também a Vitis rutudifolia, que são produtoras de uvas muscadinhas. Temos também a Vitis labrusca, usada para a produção de vinho e sumo de uva. A Vitis aestivalis, usada para a fabricação de vinho, e Vitis riparia, que é uma videira norte-americana utilizada para variados fins. Chegue mais perto aqui, eu vou mostrar algo para vocês. As uvas crescem em cachos de 15 a 300 frutos e podem ser vermelhas, pretas, azul escuras, amarela, verdes, laranjas e rosas. Uvas brancas são naturalmente de cor verde e são evolutivamente derivadas de uva roxa. Mutações em 2 genes reguladores de uvas brancas desativam a produção de antocianinas, que são responsáveis pela cor púrpura das uvas. As antocianinas e outros polifenóis são responsáveis por vários tons, que variam de roxo ao vermelho. Os frutos também podem ser usados na fabricação de vários produtos, como geleia, sucos, sorvetes, refrigerantes, etc. E sua casca pode ser usada para fabricar panetone. A uva é cultivada principalmente com 2 finalidades: produção de sucos e fermentados e consumo in natura. A cor varia conforme o tipo. Existem uvas com diferentes tonalidades de amarelo, verde, rosa, roxo e até mesmo preta. A viticultura tem se tornado importante no ramo da fruticultura, especialmente para a produção de vinhos. Atualmente, encontra-se em grande crescimento a produção de uvas de mesa, requerendo sistemas e manejo de produção adequada. O Brasil tem participação no mercado internacional de produção vitícola, como exportador de vinhos, sucos e uvas de mesa. O estado de Minas Gerais é o 7º maior produtor do Brasil, com destaque para a região sul no segmento de uvas para vinhos. Embora esteja distribuída por diversos municípios de Minas Gerais, a viticultura vem se destacando como uma ótima alternativa para os fruticultores do sul do estado. Isso ocorre pela tradição e pelo importante trabalho desenvolvido pelas instituições de pesquisa, que atuam na região, notadamente no aspecto de propagação, manejo, porta-enxertos e cultivares. Em relação ao clima e ao solo, as videiras preferem, para seu maior desenvolvimento, climas secos com temperaturas de 10 a 40 graus Celsius. Em regiões onde a temperatura é mais baixa, o ciclo de produção, consequentemente, é menor, permitindo apenas uma safra por ano. Já em regiões com temperaturas mais elevadas, há uma oportunidade de se ter mais de uma safra por ano, como é o caso da região do norte de Minas Gerais. As uvas são muito sensíveis a ventos fortes, sendo necessária, muitas vezes, a utilização de quebra-ventos. O solo tem grande influência sobre a qualidade das uvas e, consequentemente, dos vinhos. Adapta-se a diversos tipos de solos, com exceção dos úmidos e encharcados. Devem ser ricos em matéria orgânica, sendo os melhores aqueles que possuem uma textura média. Já a propagação da videira pode ser propagada por via sexual, ou seja, por sementes, ou via assexual, por meio de estaca, mergulha e enxertia. A propagação por via sexual não é indicada para plantios comerciais, principalmente pelo longo tempo que leva para a formação das plantas e pela variabilidade conferida,
sendo um processo usado somente em programas de melhoramento. Do volume total de uvas produzidas no mundo, cerca de 80% é usado na fabricação de vinhos e outras bebidas alcoólicas, 10% para o consumo como fruta fresca de mesa, 5% na fabricação de uvas passas e 5% na fabricação de suco. A produção de uvas no Brasil encontra-se principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com destaque para os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Minas Gerais. O estado do Rio Grande do Sul concentra a maior área cultivada do Brasil, que segundo o IBGE é de aproximadamente 63 mil hectares. No total, o Brasil cultiva-se em torno de 70 mil hectares, sendo mais da metade no Rio Grande do Sul, principalmente na exploração de uva para o processamento. Sobre a videira, já foram relatados aproximadamente 160 espécies de insetos que se alimentam de planta. Porém, poucas atingem a situação de praga que exige a adoção de medidas de controle. Nos últimos anos, devido à necessidade crescente de uvas, principalmente para o processamento, muitos produtores têm implantado novos parreirais e estão encontrando limitações de ordem fitossanitárias, que praticamente inviabilizam o cultivo em determinadas áreas. Nestas situações, a presença de alguns insetos, pragas de difícil controle, têm sido responsáveis pelo declínio e morte de várias plantas. Um dos insetos que é muito importante na cultura da videira é o trips. E eu vou falar um pouco sobre a descrição e a biocologia deste inseto. Os trips são pragas importantes em uvas de mesa em diversos países da Europa, América do Sul e nos Estados Unidos. No Brasil, as espécies relatadas para a cultura da videira são essas descritas. Os trips pertencem à ordem Tisanoptera. Este grupo compreende mais de 6 mil espécies descritas, com registro no Brasil de cerca de 600. Os trips são pequenos insetos cujos adultos medem de 0,5 mm a 1,5 mm de comprimento. Possui corpo alongado, asas franjadas e aparelho bucal picador-sugador. A reprodução é geralmente sexuada, podendo ocorrer por partenogênese. Os machos são, via de regra, menores que as fêmeas. A postura dos trips fitóficos é endofítica. Dos ovos eclodem ninfas, que se transformam em 2 ou 3 ístares pupais relativamente inativos, de onde vão emergir os adultos. Para explicar melhor sobre a reprodução e postura dos trips, irei falar sobre o ciclo de vida destes insetos. O ciclo de vida destes insetos é bem peculiar. Então, primeiro começa com a fase de ovo, onde as fêmeas fazem uma ovoposição que chamamos de endofítica. Então, ela coloca o ovo entre os tecidos da planta e isso já torna um pouco difícil o controle, que irei falar daqui a pouco. Depois do ovo, tem 2 estágios de ninfa, estágios jovens que ficam na parte aérea. Passando depois desses 2 estágios, temos 2 fases que ocorrem no solo, que chamamos de pré-pupa e pupa. E por ocorrer no solo, também dificulta o controle. Depois disso, eles se tornam adultos e assim voltam para a parte aérea da planta, onde eles vão colocar os seus ovos, começando um novo ciclo. Esse ciclo pode durar em torno de 15 dias e essa fase no solo dura em torno de 5 dias. O restante é dividido entre ovo e a fase jovem. Há uma necessidade de um inventário sistemático das espécies mais frequentes e abundantes nas diferentes regiões produtoras. Relatando um pouco sobre os sintomas e os danos, os trips são sugadores de seiva. Eles atacam sempre as partes aéreas das plantas, como as folhas, os frutos, as flores, além de realizar as posturas dentro dos tecidos vegetais. O dano causado por trips é mais importante em uvas de mesa, sendo significativo quando ocorre nas fases de floração e grão chumbinho. Os insetos raspam a epiderme das bagas em formação, acarretando posteriormente cicatrizes do tipo cortiça.
que depreciam comercialmente os cachos. O dano causado pela oviposição nos frutos, logo após a floração, é conhecido como mancha areolada. Já nas folhas, a alimentação de Heterotripes syriacs e Selenotripes rubrosictus se caracterizam por manchas amareladas que se tornam posteriormente marrons. Em altas infestações, podem causar necrose e desfolhamento parcial ou total da planta. Já as injúrias ocasionadas por Heliotrops caracterizam-se pela presença de pontuações prateadas ou esbranquiçadas que se unem em áreas maiores, partindo dos bordos da folha em direção ao centro, geralmente associados aos excrementos escuros depositados pelos insetos. Na videira, esses trips foram localizados somente em regiões de clima tropical. Na região sul do Brasil, esses danos não têm sido observados. Neste vídeo retirado do YouTube, está mostrando como é feita a amostragem deste inseto em uma das suas hospedeiras. Bom, então considerando os danos diretos e os danos indiretos que eles causam, e esse ciclo de produção que é bem peculiar, o manejo do trips requer um programa de manejo integrado. Então, eu preciso integrar diferentes estratégias de controle para conseguir manter a população deste inseto abaixo de níveis que causam prejuízo ao agricultor. E como qualquer programa de controle, deve iniciar com o monitoramento desta população em campo. Para trips, é recomendado o uso de armadilhas adesivas, amarelas ou azuis, que vão capturar os adultos. E o produtor, sabendo da entrada desses trips na lavoura, ele vai saber o momento exato para o controle. Uma das formas de controles importantes para essa praga é fazendo a amostragem. E a amostragem do trips é feita na inflorescência ou em cachos da videira, sendo feito batendo-se as inflorescências ou encaixe sobre uma superfície branca, podendo ser papel ou bandeja plástica, para avaliação da população. O nível de controle é quando essa estiver 20% de cachos infestados com 2 ou mais deste inseto. Como medida de controle, recomenda-se eliminar plantas hospedeiras no interior do cultivo e empregar o controle químico quando o nível de controle for atingido. Para o manejo dos trips de flores, o método mais empregado pelos produtores tem sido o controle químico. Dentre os inseticidas autorizados para emprego na cultura, o imidacloprido é utilizado para o manejo de trips que ocasionam danos em folhas, devendo ser evitado na floração. Para o manejo dos trips em inflorescência, o cloridrato de formetanato e o espinosade são recomendados para Frankniella gemina, Schultzii e ocidentalis. No caso do formetenato, a adição de 1% de açúcar na calda de pulverização aumenta a eficácia do tratamento. Embora autorizado para o uso na cultura da videira, visando o manejo de trips que ocorre nas flores, a azadiractina apresenta reduzido efeito devido à baixa ação de contato. Quando o período de floração é curto, um controle satisfatório é obtido com apenas uma aplicação de inseticida. Entretanto, em situações que se observa uma alta densidade de trips e um período prolongado de floração, uma segunda aplicação pode ser necessária, devendo ser feita de acordo com o monitoramento. Falando um pouco sobre todas as pragas que atacam essa cultura e dando uma consideração final, podemos falar que os métodos de controle de pragas disponíveis para o uso da cultura da videira, de forma prática, são empregados a resistência de plantas a insetos, o controle cultural e o químico. Concluindo aqui, este é meu trabalho da matéria de entomologia aplicada, cujo sou aluna do 10º período de agronomia da Universidade Estadual de Montes Claros, campus Janaúba. Muito obrigada!